Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o past simple, que é o passado simples. O passado é um dos tempos verbais mais importantes do inglês, porque a gente está sempre falando sobre coisas que aconteceram na nossa vida ou na vida de alguém. A gente está sempre contando coisas no passado. Por isso é muito importante a gente entender como funciona, de fato, esse tempo verbal, né? Aqui, eu quero que vocês percebam que aqui nessa linha do tempo, a gente possui o agora, o now. Então, o que o passado ele retrata? Ações que foram concluídas no passado, ou seja, coisas que aconteceram antes de agora. Aí, Anderson, mas isso é muito simples, isso é muito fácil de entender. Sim. Porém, muitas vezes as pessoas fazem confusões no inglês por conta dessa questão aqui. O que acontece? O verbo no infinitivo, no nosso caso, a gente tem um verbo aqui, to work, trabalhar, né? A forma mais conhecida e mais fácil de você identificar um passado simples é com o acréscimo do ed, né? Então, por exemplo, eu trouxe o exemplo do verbo to work. Eu tenho todos os pronomes pessoais aqui: I, you, she, he, it, we, you and they. E a conjugação do verbo to work no passado. E nesse caso, por ele ser um verbo regular, a gente vai acrescentar o ed. Ai, meu Deus, o que é um verbo regular? Olha só. Nós temos dois tipos de verbos, que são os verbos regulares e os verbos irregulares. Qual que é a principal diferença dos dois? O verbo regular, quando a gente passa ele para o passado, ele continua com a mesma estrutura. Tá vendo? Ele continua com a mesma estrutura. A única coisa que a gente acrescenta é o ed. Tá? O verbo irregular são verbos que, quando eles são transformados no passado, eles mudam totalmente a estrutura. Eles viram outras palavras. Olha esse exemplo. O verbo go. No passado, ele fica went. O verbo see. No passado, ele fica saw. O verbo buy, no passado, ele vira bought. Então, são verbos que mudam completamente a estrutura dele do presente para o passado. Por isso que eles são chamados de verbos irregulares. Eles não têm uma regra a seguir como os verbos regulares, que a gente acrescenta ed. E como a gente faz sentenças, frases, utilizando o passado? Como que funciona a estrutura desse tempo verbal? Olha só, a gente tem aqui positivo, negativo e interrogativo. Como que funciona? No positivo, a gente vai pegar as pessoas, I, you, we, they, he, she, it, e apenas colocar o verbo no passado. Então, no nosso caso, worked, I worked, you worked, we worked, ok? E assim por diante. E quando a gente for fazer uma negativa no passado ou uma pergunta no passado, como que funciona? No past simple, a gente vai utilizar uma palavra auxiliar, que no nosso caso é o did. É muito importante ressaltar que o did, quando ele está sendo utilizado como uma palavra auxiliar, ele não tem o significado literal, que é o quê? O verbo did é o passado do verbo do. Do significa o quê? Fazer, tá? Mas quando a gente está utilizando ele como um auxiliar, ele não tem um significado literal. Ele é apenas uma partícula que vai indicar que a gente está falando algo negativo ou algo interrogativo. Olha só como que funciona no negativo. Eu vou pegar o auxiliar did, acrescentar o not e o verbo. Ou seja, I did not work. You did not work. Mas quando as pessoas estão falando, geralmente eles utilizam a forma contraída, que é o quê? Didn't. I didn't work. You didn't work. We didn't work. Outra coisa importantíssima que você não pode fazer confusão. Quando a gente está utilizando a palavra auxiliar did, tanto para negativo quanto para pergunta, o verbo ele volta para a forma natural. Ele não fica no passado como na forma positiva. Ele fica na forma natural. Work, work. A única vez que o verbo vai ser passado para o passado, ele vai ser quando a gente estiver fazendo algo positivo. Então, I worked, but I didn't work, ok? Quando a gente está fazendo pergunta, a gente vai utilizar essa seguinte estrutura. O auxiliar vem para frente das pessoas. Então fica, did I work? Did you work? Did we work? E assim por diante. Uma outra forma, uma outra estrutura que a gente utiliza quando a gente está falando, principalmente para fazer perguntas, é utilizar partículas de perguntas. Que são o quê? São palavras que elas naturalmente já indicam que serão feitas algumas perguntas. Olha só. Where, when e why. Onde, quando e por quê. Where did you work? Onde você trabalhou? When did you work? Quando você trabalhou? Why did you work? Por que você trabalhou? E como nada é tão simples, existem algumas regrinhas que a gente precisa, infelizmente, decorar. Nos verbos regulares, a maioria dos verbos, a gente vai acrescentar apenas o ed, como no caso de walk e cook. Então, quando eu passo para o passado, eu acrescento o ed no final do verbo. Então, ó, walked, cooked. Porém, existem algumas regras que a gente precisa entender. Quando o verbo terminar em e, como bake e use, o que é bake? Assar. Use é usar. A gente vai acrescentar apenas o d. Então fica bake mais d, baked. Use mais d, used. Quando o verbo terminar em y, porém a letra antes do y for uma consoante, a gente vai eliminar o y e vai acrescentar ied. Então como que fica? Cried, cried. Acrescentei o ied. Study, studied. Eu tirei o y e acrescentei ied. E existe um outro caso que a gente chama de CVC para ficar mais fácil, porque é consoante, vogal, consoante. O que é isso? Quando o verbo terminar com esse final, consoante, vogal, consoante, a gente vai dobrar a última letra e vai acrescentar o ed. Olha só, stop, consoante, vogal, consoante. Eu vou dobrar o p e acrescentar ed. Então, stop, stopped. Plan, consoante, vogal, consoante. Eu vou dobrar o n e acrescentar ed. Planned. Tá, mas você falou pra mim que quando terminasse com y e a letra anterior fosse uma consoante, eu apenas eliminaria o y e colocaria ed. E se a letra anterior for uma vogal?
você só vai acrescentar ed, como no caso do play. Play mais ed. Played. Essas são algumas regras que a gente vai utilizar para falar de past simple, utilizando os verbos regulares. Na próxima aula eu vou mostrar como que a gente usa o past simple utilizando os verbos irregulares.